Olha, a Semana Santa tá aí, né? E com ela vem aquela prática que sempre gera um monte de dúvida, o jejum. Mas peraí, será que é só não comer carne na sexta-feira? Na verdade, tem um significado muito, mas muito mais profundo por trás dessa tradição. Bora descobrir juntos o que realmente está em jogo aqui? Então, para começar, vamos resolver uma confusão que está super na moda hoje em dia. A gente ouve falar o tempo todo de jejum intermitente, né? Para a saúde, para emagrecer. Mas olha, o jejum católico, principalmente da quaresma, é outra história. Não tem nada a ver com isso. A ação, tá? Pode até parecer a mesma, comer menos. Só que o que muda tudo, o que vira o jogo, é a intenção. É a diferença gritante entre cuidar do corpo e buscar uma coisa para a alma. E para a gente entender bem essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, por que isso não é uma dieta? Depois, qual é o propósito espiritual por trás? Aí a gente vai ver a diferença crucial entre jejum e abstinência, dar uma olhada nas regras da igreja e, para fechar, pensar no que tudo isso significa hoje em dia. Beleza, então. Nosso primeiro ponto é exatamente esse. O jejum, como uma prática de fé, passa longe, mas bem longe, de ser só uma dieta. E aqui tá o pulo do gato. Sabe, dietas são ótimas, claro, mas o objetivo delas é físico. O jejum religioso, bom, o foco é outro. É uma prática para, sabe, arrumar a casa por dentro, para colocar o espírito no comando e, de um jeito simbólico, se conectar com aquele sacrifício que a Semana Santa toda celebra. No fim das contas, não é sobre o que se perde na balança, é sobre o que se ganha lá na alma. Ok, entendi. Se o objetivo não é físico, então qual é o propósito espiritual? Tipo, por que jejuar? Por que uma prática tão antiga atravessou séculos e continua sendo tão importante para tanta gente? E olha que legal, um dos maiores pensadores da igreja, Santo Tomás de Aquino, resumiu isso em três finalidades. A primeira, dominar os nossos impulsos. Sabe, é tipo um treino de autodomínio. A segunda é para elevar a alma, ou seja, quando a gente se desapega um pouco das coisas materiais, tipo a comida, sobra mais espaço para pensar em coisas mais sublimes. E a terceira é um jeito de reparar os próprios pecados, um ato de penitência mesmo. Essa frase de Dom Armando Butiol, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. Quem ganha com o jejum não é Deus, somos nós. A ideia não é fazer um sacrifício para agradar a Deus como se fosse uma troca. A prática, na verdade, é uma ferramenta para a gente, para o nosso próprio crescimento. É sobre buscar uma vida mais verdadeira e fortalecer a própria fé. Agora, vamos para uma parte bem prática que, olha, confunde uma galera. As palavras jejum e abstinência. Parecem a mesma coisa, né? Mas para a igreja são duas práticas bem diferentes. Então, vamos deixar isso bem claro de uma vez por todas. A diferença, na verdade, é bem simples. Pensa assim: jejum tem a ver com a quantidade. É sobre reduzir o quanto se come. A regra é fazer uma refeição completa no dia e, se for preciso, no máximo 2 lanchinhos. Já a abstinência foca no tipo de comida. É sobre não comer algo específico, que tradicionalmente é a carne. Simples, né? Quantidade versus tipo. Bom, agora que a gente já sabe o que é o quê, fica bem mais fácil entender as regras. Porque sim, a igreja tem umas diretrizes bem claras sobre como e quando jejuar e fazer abstinência. Então, vamos lá. O jejum, que é aquele da quantidade, vale para quem tem entre 18 e 59 anos e é obrigatório em 2 dias específicos, na quarta-feira de cinzas, que é quando começa a quaresma, e na sexta-feira santa. Já a abstinência, que é não comer carne, é para todo mundo a partir dos 14 anos e vale nesses mesmos 2 dias. E, atenção, em todas as sextas-feiras do ano. Mas claro, a igreja usa o bom senso. Pessoas doentes, idosos, grávidas ou quem rala muito num trabalho pesado, tá dispensado. E tem um detalhe importante aqui no Brasil. Nas sextas-feiras normais do ano, tirando a Sexta-feira Santa, a abstinência de carne pode ser substituída. Dá para trocar por uma obra de caridade ou por um tempo a mais de oração. Tá, legal. Mas aí a gente pensa, uma tradição tão antiga, como é que isso se encaixa no nosso mundo de hoje? Um mundo cheio de distrações, de excessos. Pois é aqui que a coisa fica ainda mais interessante e eu diria até mais poderosa. Pensa comigo, o espírito do jejum é renunciar a algo para criar um espaço. E hoje em dia, vamos ser sinceros, talvez o que mais consome a gente nem seja a comida. Já pensou em fazer um jejum de rede social, de ficar rolando o feed sem parar? Ou um jejum de fofoca, de maratonar série?
Tudo isso são formas super atuais de praticar esse esvaziamento. A lógica é exatamente a mesma: tirar alguma coisa para dar lugar para reflexão e para oração. E essa ideia evoluiu para um conceito que é simplesmente incrível: o jejum solidário. Aqui, a coisa deixa de ser só individual. O dinheiro que você economizaria não comendo aquela carne, ou o tempo que se ganha ficando longe das redes sociais, tudo isso é direcionado para ajudar quem precisa. O sacrifício pessoal vira um ato concreto de justiça social. É sensacional. E olha, ninguém resumiu isso de forma mais forte do que o Papa Francisco. Ele disse: hoje só se pode jejuar trabalhando para que outros não jejuem. É de arrepiar, né? Talvez a forma mais autêntica de jejum hoje em dia seja exatamente essa: se abster do próprio conforto e trabalhar de verdade por um mundo onde os outros não precisem passar fome. O foco sai totalmente do eu e vai para o nós. E com isso a gente chega na nossa reflexão final. O jejum, na sua essência, é um ato de esvaziamento. A gente tira alguma coisa, comida, barulho, excessos, só que a natureza, como dizem, detesta o vácuo. Então a grande pergunta que essa prática deixa, ainda mais na Semana Santa, não é só sobre o que a gente tira da vida. A pergunta de verdade é: o que a gente escolhe colocar nesse espaço que foi aberto? Com o que vale a pena se preencher? Fica aí a provocação.